Lá atrás, 2005, né? Na verdade, eu não sabia nem o que era a palavra empreender. E, na verdade, eu já estava empreendendo sem eu saber, né? A hora que a gente fala na área de vendas, né? Que o não você já tem. Então, eu vou em busca do sim. Eu lembro certinho, cara. O dia que deu a data para fechar, sentei no escritório, pus a mão na cabeça e falei, o que eu vou fazer? Desde sempre, a Lykken se baseou em tudo que a gente já visualizou no futuro. O maior diferencial hoje dentro do meu negócio é a relação com pessoas. O propósito é vender, mas a gente percebe que a venda é uma consequência de várias situações que tem essa conexão com as pessoas, né? Hoje, com mais um episódio do podcast aqui do Clube E2, estamos aqui para contar a história dele, Zé Penha, conhecido como Shopify, mas hoje da Lykken, né, que está com sua nova loja, contar um pouco da sua história, que começou lá atrás, representando aí uma marca de sapatos, passando por várias experiências, telecomunicação, banco, o Shopify, né, o que vocês conhecem lá, o famoso Shopify DR, e hoje empreendendo aí com as suas lojas. Quem não conheceu ainda, tem que conhecer aquelas lojas lindas lá da Lykken, né, com marcas ali de óculos, perfumes importados e outros acessórios. Seja muito bem-vindo, Zé Penha, ao nosso podcast. Muito obrigado, Laerte. Obrigado aí pela experiência, né? Nunca tinha feito um podcast, mas é um desafio para mim também, né? E eu acho muito legal a gente contar a história, falar sobre, né? Porque às vezes a pessoa, ela visualiza o teu negócio e já imagina algo, mas por trás disso tem todo um histórico, né? Toda uma vivência para que realmente a gente esteja no lugar que a gente está hoje, né? De acordo com o que a gente planeja, né, e visualiza o nosso futuro. Beleza, então hoje a gente vai conhecer um pouco da sua história, mas antes eu sempre faço uma pergunta que eu gosto de fazer no início. Como isso aqui é uma iniciativa do clube, o que tem sido o clube para você? Qual que é o seu ponto de vista? O que você está achando? O que você está, a tua experiência lá? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, depois a gente já entra contando a sua história. Maravilha. Bom, o clube, eu não conhecia, né? Eu fui convidado para participar e eu sou muito apto, né, a realmente ter essa conexão com as pessoas para que a gente consiga evoluir de uma certa maneira, tanto parte pessoal quanto profissional. E para mim é muito valoroso, né, essa conexão que realmente faz com que a gente entenda alguns assuntos, né, ou que a gente ainda não vivenciou, né, e vai vivenciar, e dentro do negócio principalmente. E o network, querendo ou não, né, que eu vejo como um grande diferencial também nessa parte de empreender, né, não só de empreender, mas da evolução por pessoa também, de histórias, de vivência que realmente faz muito sentido para mim, né, e que me agrega bastante, né. Então o clube hoje, né, eu vejo ele como parte, né, do meu negócio também, mas parte mais de uma evolução aí de aprendizado e crescimento. Show de bola, muito bom. Eu acho que eu também vejo o clube nossa frente ali, a gente fala bastante sobre a questão de aprendizado contínua, de evolução, e então a gente preza muito por isso. Acho que isso é um grande diferencial, sem contar as conexões, né? Exatamente. Mas vamos lá. Eu vi que a tua história aqui, você começou em 2005, conta pra gente como é que foi lá atrás, como representante, vendendo calçado. Você começou então em 2005 como revenda de calçados, né? Primeiro, a sua primeira experiência com varejo, conta um pouco como foi o início com essa experiência aí. Exatamente. Lá atrás, 2005, né? Na verdade, eu não sabia nem o que era a palavra empreender. E, na verdade, eu já estava empreendendo sem eu saber, né? Na verdade, eu tive uma experiência com um grupo que fazia calçado, rasteirinha. E quando eu fui para São Paulo, com 18 anos, né, para poder fazer a faculdade, eu precisava entender realmente esse movimento dentro de São Paulo e conhecer um pouco, né? A gente vem de uma cidade interior pequena. Então a minha dificuldade era na onde que eu tô, né? Porque se a gente pegar crenças ali de pai e mãe, a gente só vê tragédia em cidade grande, né? Então a minha visão de quando eu fui para lá era eu preciso conhecer um pouco para poder ver aonde que eu tô pisando. Então eu vi uma oportunidade de estar trabalhando, né? E ao mesmo tempo estar conhecendo ali a parte geográfica ali de São Paulo, né? Não tudo, mas assim os principais pontos ali para mim poder estar se locomovendo também. E aí eu tive uma oportunidade, eu pegava fardos de rasteirinha, né? Colocava no carro, tudo sem nota, sem nada, né? Daquele esquema brasileiro. Tem como começar assim mesmo. Exatamente.
colocava lá e batia de porta em porta, né, oferecendo ali, eu lembro, era fardinho de 12, né, tinha uma grade, a gente falava 1, 2, 3, 3, 2, 1, começava ali do número 33 e até o 38, 39, e ia de porta em porta ali, pegava bairros ali da região, pegava vários tipos de regiões ali, né, na época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada. Tinha o guia 4 rodas, não sei se você lembra, se era dessa época aí. Era um livro grosso, você ia lá, consultava, né? Ou se não, imprimia ali no Google várias guias. E foi uma situação bem importante para mim realmente me saber aonde que eu estava indo, pelo menos ter uma noção, né? São Paulo é muito grande, dificilmente eu acho que a pessoa conhece tudo dali, né? Então foi uma oportunidade. Depois eu fui numa feira de calçado, né? E peguei algumas representações. E comecei por aí, né? Nisso eu já estava no terceiro para o quarto semestre, né, da faculdade de administração, e muita coisa que eu aprendia no conceito, no conteúdo, eu não conseguia enxergar isso na prática, porque querendo ou não eu fazia algo que era, né, com a relação de venda, mas eu não conseguia entender porque eu não estava dentro de uma empresa, né? E foi onde eu tomei a decisão daí de sair e entrar dentro de uma empresa para mim poder realmente o que eu estava estudando, conseguir enxergar, assimilar para ficar um pouco mais fixo ali para mim poder realmente depois praticar, né? E foi onde eu enviei meu currículo, daí eu acabei entrando na Voitel, que é a empresa de telecomunicação. A Voitel, e como é que foi essa experiência? Mas você ficou em 2005 a 2006, é isso? Isso, eu fiquei um ano ali com uma dúvida, quando você falou que fazia esses pacotes que você vendia para cliente final ou era para lojas? Para lojas. Para lojas. Né? Eu já imaginei no formato de catálogo assim, falei, nossa, vai que ele fazia... Não, eu batia de porta em porta em lojas mesmo para lojas revenderem, né? Okay, então vendia lá legal. O fardinho fechado. E aí em 2006 você foi para Voitel, e aí conta um pouquinho sobre essa experiência, ficou até 2009 lá. Isso, exatamente. Na Voitel foi um caso que eu falo de conexão, foi o primeiro lugar que eu entendi realmente essa conexão com as pessoas, né? A empatia de repente de uma pessoa também entender, né, um conhecimento que você tem, né, um valor que você tem, porque eu fui para uma entrevista de estágio na área comercial, na área de RH, né, dentro dessa empresa, era uma empresa grande, e eu saí de lá, né, da entrevista com um cargo de consultor de vendas CLT efetivo. Por quê? Eu falo que, né, o entrevistador na hora, eu acho que ele teve, né, a sensação e a reação de realmente entender o meu perfil, do que eu fazia, né, que nada mais era de prospectar cliente, né? Para mim era uma coisa que eu não sabia nem a palavra que era prospectar, mas eu batia de porta em porta e oferecia, né, o fardinho de calçado ali. E ele viu a oportunidade de que o perfil que eu tinha seria para a vaga que ele ia recolocar também na área comercial, né? Tanto que, né, tem uma parte ali que em várias entrevistas que eu fui, precisava de Excel avançado e essa era uma das, né? Só que eu nunca tinha feito uma entrevista que eu tinha que fazer o Excel na prática. E realmente eu não tinha o Excel avançado. E lá eu tive que fazer. E a hora que eu travei, a gente começou a conversar sobre, e ele viu ali a minha experiência com a oportunidade que tinha de uma outra vaga, né? E ali eu vivenciei vários momentos muito bons, né? E principalmente nessa parte de prospecção, né? Que hoje eu levo desde lá de trás, que é o quê? Né? A hora que a gente fala na área de vendas, né? Que o não você já tem, isso eu tinha na minha cabeça. Então eu batia de porta em porta, não tinha vergonha, eu oferecia, né? Eu já tinha isso que o não eu não tenho, então eu vou em busca do sim. Então eu já fazia, antes de ter planilhas de funil de vendas, né? De várias situações ali que envolve a parte comercial, eu fazia eu mesmo, né? Sem uma intenção, mas que realmente de ter cliente e ter venda, né? Várias situações ali que fazia com que eu conseguisse me virar e conseguisse vender. E lá na Voitel, né? Eu fui bem treinado, eu falo, da parte psicológica em relação à venda, tanto que todos os outros profissionais, depois de 2, 3, 4 meses, que entrava lá, eu que dava treinamento do produto,
né? Então, era mais um desafio para mim que eu me destaquei lá, porque, né, hoje eu falo, você tem que conhecer o teu produto para você vender, né? Se você não conhecer, jamais você vai passar a segurança para a pessoa que está, né, do outro lado ali comprar o teu produto. E na Voitel foi um desafio grande, por quê? Porque antigamente, né, hoje é muito mais comum, né? A hora que a gente fala em VoIP, hoje muitas pessoas não sabem o que é, né? Então a gente vendia produtos que reduzia custo na ligação e produtos que fazia a parte de conferência para redução de custo também de reuniões e uma série de outras coisas, né? E quando a gente chegava num cliente, né, num lead ali, num prospecto, para falar de redução de custo, né? E principalmente lá atrás, que a internet não era evoluída, mas não era tanto igual é hoje, né? A pessoa ficava com o pé atrás, né? Mas como que eu vou fazer? E lá atrás também a banda de internet não era igual é hoje. Então tinha uma qualidade muito ruim. Então quer dizer, a pessoa ela tinha, né, uma interferência em estar adquirindo o produto, mas após que ela utilizasse, a gente fazia lá um plano de contas de redução. E ela via que realmente reduzia o custo e era uma ligação via IP, né? Então, cada canal de voz, às vezes tinha muito cliente que tinha PABX, várias linhas, então para cada canal de voz tinha que ter uma banda certa para poder ter uma qualidade boa, né? E aí eu fui ali tendo uma evolução dentro da empresa, né? Eu saí por conta que realmente eu queria explorar novas oportunidades, né? Ter outros desafios aí pela frente. Aí foi quando depois eu entrei no banco, né? No SBC. Só trazer um contexto, pessoal, eu falei assim, poxa, mas VoIP, né? Isso foi em 2006, né? 2006. Você falou, naquela época a internet não era aquelas coisas, talvez não tinha essa facilidade de videoconferência, né? Hoje você liga lá um Google Meet, o próprio WhatsApp, né? WhatsApp, então era um recurso bem restrito você vendia para enterprise, grandes empresas, que você falou que o pessoal, às vezes, para gerar redução de custos de deslocamento, às vezes tem várias unidades da empresa para facilitar essa comunicação. Exatamente. Porque havia muito deslocamento. E aí, para você ver que interessante, vocês tinham até a gente falou hoje, né, sobre a questão da evolução. O ciclo disso se encerrou, né? Exatamente. Era um produto que naquela época estava no crescimento, no auge, mas será que aquilo duraria por muito tempo? E aí depois veio esse ciclo se encerrou. Produto. Então, tinha muito cliente, só para você ter noção em relação a esse ciclo também, hoje eu vejo pouco, mas compra via televisão, né? Tipo Polishop lá, passa o esquema. Então a gente tinha muito cliente de telemarketing que fazia, né, essa relação com o cliente direto, né, que o cliente tinha que ligar para comprar. Né? Hoje é pouco, você vê pouco, né? Mas antes tinha muito. Então a maioria dos clientes que tinha muita linha... Call center gigante. Isso, exatamente. Liga aqui o número 0800, fala que nós atendemos. Ainda tem, mas reduziu reduziu. Vieram os e-commerce. Pega essa curva também, né? E o legal que a oferta, não, qual que era a oferta? Qual que era a proposta? Que era a dor, redução de custo. Redução de custo. Então isso que vocês vendiam na época. Aí depois você foi para o banco HSBC, né? Exatamente. E ali você ficou por um período. E conta um pouquinho, como é que foi a experiência lá? O que você trouxe de bagagem? HSBC eu entrei como gerente de contas, né? Era uma agência que ficava ali em Moema, então é uma agência de grandes contas. E o HSBC era um banco internacional, né? Então tinha muitos clientes executivos, né? Eu entrei como gerente de pessoa física, né? Depois eu passei para gerente de pessoa jurídica, mas quando você tem essa relação com a pessoa física, né? Você acaba trazendo depois a jurídica também. Então, na época eu abria muitas contas de executivos que que moravam fora, ou filho também ia fazer um intercâmbio, e o HSBC ele tinha um esquema, né, como era um banco internacional, de fazer essa locomoção do dinheiro, e não tinha algumas taxas, ficava bem reduzida. Então a gente tinha bastante cliente que abria conta para poder enviar, né, dinheiro e fazer umas transações assim internacionais, exatamente. Aí eu fiquei lá, eu tive uma experiência legal, principalmente na relação com um público diferente,
né, do que eu tinha antes. E teve uma certa parte ali de aprendizado, principalmente interno, né, relação com o banco mesmo, de principalmente a parte de trabalhar sob pressão, né, de cobrança, né, de uma série de coisas, metas, né, que influenciava muita coisa ali a relação com o teu trabalho, né? Não que eu não tinha na Voitel, mas a relação era outra, era bem diferente. Ali eu tive uma experiência curta, né? E eu já tinha na minha mentalidade, eu não me adaptei ao formato do que eu já tinha, né, desde sempre comigo nessa parte comercial. Então era uma relação que, se eu conseguisse a transferência para cá, para São João, né, que é o que eu queria voltar para São João, ok. Senão eu já ia sair do segmento também, eu ia procurar uma outra oportunidade, por uma coisa que eu não me adaptei muito ali. Tá. Não, mas legal, o que eu vi aqui que é interessante, que como você estava ali sempre... Que não, todo empreendedor ele tem que ser um bom vendedor, né? Sim. Acho que o primeiro vendedor do seu negócio acaba sendo você. E o legal é que você teve uma experiência aí de públicos totalmente diferentes. Sim. Você está falando lá do calçado que você atendia, às vezes o varejo pequeno, médio e grande. Aí você atendeu o Voitel, já era enterprise, ou seja, você está falando com empresas de médio, grande porte. Sim. E aí o HSBC na Moema também, você é corporativo também, enterprise, grandes executivos e tudo mais. Então você teve contato e entendeu mais ou menos como que é a jornada de cada um e tudo mais. Exatamente. E aí você veio empreender, e você voltou para São João para empreender, e aí começou com a Casa do Doce, é isso? 2012. Aí na época, né, eu já namorava minha atual esposa, fazia um ano mais ou menos, né, voltava de São Paulo, né, vinha de sexta-feira, voltava de domingo. Acho que você abandonou o HSBC por causa dela, na verdade, cara. Não me adaptei. Pode ser também, pode ser. E aí nisso, né, eu já tinha ali um relacionamento, né, com a família, e meu sogro já está no mercado já há mais de 30 anos, né, dentro do comércio, e ele me fez uma proposta para poder ali estar ajudando, né, ele numa parte, e eu também entendi uma oportunidade de estar entendendo também e estar vivenciando algo que eu nunca vivenciei, que é a parte de administração total de um negócio, né? Que a minha intenção sempre foi ter um negócio próprio, né? Desde quando eu fui fazer administração, essa era a minha intenção. E aí eu aceitei, né? Voltei para São João e a gente começou ali na Casa do Doce, onde hoje é o Precinho, né? Antigamente tinha ali toda a parte de bomboniere, salgadinho, biscoito recheado. E foi onde eu comecei a ter uma vivência, né, de todas as áreas dentro de uma organização. Então eu comecei a entender de vários processos ali para que realmente, né, eu conseguisse ter ali uma evolução, para quando eu tivesse meu próprio negócio, eu já tinha ali uma experiência, uma vivência dentro da parte toda do negócio, né? E aí você viu na pele todas as áreas. Você estava só na área comercial, falou, exatamente. Pegou as outras buchas do negócio que a gente fala, né? Exatamente. Mas legal, interessante. E aí, só em 2014, e aí você acho que foi um grande projeto aí, que foi o Shoplar do DR, né? A abertura do Shoplar DR. A marca lá que seu sogro fundou lá há 30 anos, é isso? Sempre foi Shoplar, né? O Shoplar... a marca em si é mais ou menos uns 15 anos. Tá. Que antes era R$1,99, aí teve Mundo do R$1,99, R$1, teve vários nomes ali. Mas aí depois a hora que eles readaptaram, né, o modelo de negócio deles, que tiraram R$1,99, R$1, aí eles colocaram a marca Shoplar. E aí você trouxe, foi para um ponto que para mim, eu acho que eu estava até falando aqui nos bastidores aqui, que eu acho que foi uma mega sacada ali, né, que uma região de transição ali que é um problema, né, já plano diretor, que a cidade é dividida pela pista com poucos acessos. Sim. Entre um lado e o outro, e um dos principais acessos da cidade para cá, para o DR, é onde vocês se alocaram a loja ali e tudo mais. Então, me conta um pouco da experiência, como é que foi. Eu acho que, pelo que eu entendi, acho que foi um projeto onde você conseguiu trazer um pouco da tua experiência, da bagagem, know-how, tentar aplicar, inovar um pouco no varejo, do atendimento, sim, criar algo mais personalizado. Me conta um pouquinho sobre essa questão do atendimento personalizado e tudo mais. Exatamente. Ali foi um divisor de águas para a gente, né? Que, querendo ou não, estava como empregado, né? A gente fazia toda a parte de todas as áreas, mas a gente estava como empregado e deu um grande passo ali para montar um negócio e realmente
né, ser o dono por trás, né, e principalmente tomador de decisão, né, de todas as áreas. Então, ali em 2014, quando a gente decidiu ir para aquele ponto, a gente não tinha concorrência nenhuma, né, nem as lojas aí de chinês, né, hoje todo mundo fala em loja chinês porque toda a cidade tem, né, não tinha ninguém. Então, foi uma estratégia realmente de local, né, para que a gente conseguisse atender um certo público, né, e gerasse uma outra conexão ali com um modelo de negócio diferente, né. Então, a gente utilizou a marca, né, que é do meu sogro, e adaptou a nossa realidade pelo principal motivo que uma loja de centro, a gente sempre vê fluxo de pessoas, né? A pessoa está passando a todo momento. Uma loja de bairro, você já tem que levar essas pessoas até lá. A gente tem um fluxo, mas é bem menor, né, de pessoas passando na porta. E aí entra onde, né, a gente pegava o ponto maior, né, que é a relação com o marketing, até a gente falou hoje, né, de como que eu vou levar o cliente até lá e quando ele entrar, o que eu vou fazer de diferente para poder manter ele ali e ele retornar depois para poder comprar, né? E aí vem toda uma estrutura que realmente não era utilizada, porque querendo ou não, a gente pegou um modelo de negócio que já existia, né? Aplicou e aí fomos entendendo e remodelando ele do nosso jeito, né? Que é onde a gente percebia, né, vários momentos ali que teria que fazer diferente do que era feito lá para que realmente o cliente ele voltasse ali e comprasse novamente, né? Uma coisa que é legal que você falou aqui, o Zé, mas como assim o fluxo é menor? E, cara, ali onde vocês estão, no caso do Shopify ali, no caso ali, o fluxo de carro é alto, mas de pessoas é baixo. Exatamente. E aí isso é importante, porque toda vez que você for, vou montar um negócio, e aí, será que o fluxo de carro é alto, mas aí de pessoas, porque o negócio exige pessoas entrando? Exatamente. Aí você tem que pensar sempre nisso quando você vai montar um negócio. Mas uma sacada, cara, que eu acho que assim, que vocês foram... Toda vez que você pega as grandes marcas, né, pega essas franquias, etc. Aliás, quem vê pra cidade, uma que eu acho que eu tenho que tirar o chapéu pros caras, que os caras são... Para esse estudo, eles são muito bons, cara, são as farmácias de rede, cara. Sim. Você pega a Droga Raia, por exemplo, fez um ponto agora novo que eles fizeram ali, era um estacionamento, na 14 de julho. Cara, é um lugar de fluxo fantástico. E aí, eu não imaginava, destruiu que eu fiz uma puta de uma farmácia, estacionamento e tudo mais. E vocês tiveram uma boa sacada de estudo de região até para questão de fixação de marketing, de marca, né? Sim, exatamente. Aquela marca gigante na parede lateral ali. Então, tem visão de pista, visão não sei o quê. Então, assim, para brand, cara... Tem até um ponto legal, né? Que daí vocês entram também dentro disso aí. Que isso aí foi um divisor de águas pra gente também pós-pandemia, né? Porque a gente vinha naquela luta de estudar como trazer o cliente até lá. E muitas pessoas... não conhecia ainda a loja, não sabia que tinha loja ali e também não sabia que era a mesma loja da loja do centro, né? Sim. E foi onde a gente entrou também com o estudo da marca, né? Até mesmo foi vocês que fizeram, né? Hello Mark fez o rebrand. E quando eu coloquei a nova fachada lá, cara, o meu faturamento dobrou. Que legal, foi um negócio muito interessante. E isso eu conto assim até hoje porque foi uma coisa assim que se eu imaginasse antes... Faria antes, ó. Exatamente, porque a gente tinha uma logomarca também muito atrapalhada. Né, tinha um nome lá, tinha um S, um P... Não tinha muita clareza, né? Isso. Exatamente. E aí deixou muito claro e... Exatamente. Mas assim, foi tudo foi um conjunto, foi uma questão de rebrand, posicionamento, de local. Cara, foi assim, eu acho que... E ainda o que você trouxe, que eu acho que foi o que a gente estava conversando, que é o que? Começar a testar, porque assim, a loja, por padrão, é autoatendimento. Sim. Mas aí você fala assim, cara, vamos testar, personalizar um pouco mais esse atendimento. E isso é um diferencial competitivo, cara. Sim. Talvez, até você comentou nos bastidores que é legal compartilhar essa questão de ticket médio, né? Exatamente. Por mais que tinha um fluxo menor que a loja do centro, vamos falar assim, de pessoas, mas você conseguiu, com a estratégia de atendimento personalizado,
aumentar o ticket médio. Querendo não, é o vendedor que às vezes vai lá, a pessoa vai direcionado para algum item. Exatamente. A pessoa fala, viu, será que não é interessante isso aqui? Faz uma composição e aí você acaba levando o ticket médio, né? Exatamente. Então, fala um pouquinho sobre isso que eu acho que isso é legal. Isso aí foi uma coisa muito importante também que a gente conseguiu enxergar, porque quando o cliente está lá dentro, né, e por ser um autoatendimento e por ter muitos nichos ali agregado, a pessoa fica até perdida. Então, assim, a gente tinha uma movimentação de produtos também, né? Que a gente fala que sempre tem uma faixa ali visual. Merchandising. Exatamente, dentro das gôndolas, tudo que é mais vendável. Então, a gente fazia tudo estudo e a gente modificava muito. E essa relação, né, com realmente o atendimento personalizado é que as pessoas fossem lá e comprasse o que realmente vai fazer sentido e comprasse a coisa certa, né? Vou dar um exemplo simples. Você vai lá, você precisa colar de repente uma borracha da tua máquina de lavar, né? Se a pessoa não te aborda ou você também não procura uma pessoa, de repente você vai comprar a cola errada e não vai dar certo, né? E aí a pessoa tem a referência, a relação com a loja, não com o produto. Né? Lá só vende de repente coisa que não dá certo. Então a gente percebeu muito isso. Então a hora que a gente trouxe a gente remodelou esse formato, a gente conseguiu elevar o ticket médio e a relação com o faturamento foi muito maior. Sim. Né? Então quer dizer, eu tirei, né, essa relação do posso ajudar da camiseta de trás, que hoje você vê demais, né, dentro de mercado, que é o funcionário, ele está de costa para o cliente, né? E virei e fiz o funcionário estar de frente com o cliente para poder realmente entender a dor, o que vai fazer sentido ali para a pessoa levar e fazer o investimento correto, né? Perfeito. Um ponto importante que você falou aqui, não são todas as lojas que fazem isso. Aliás, é legal comentar, existe isso que você falou, que é o tal do visual merchandise, que é você fazer estratégia de pontos de vendas. Sim. Então, o que você falou é muito sentido. Às vezes, produtos de alto consumo, ou às vezes que você quer dar um destaque, você está querendo que tenha giro, você posiciona na região ali dos olhos. Isso, né? Exatamente. Às vezes, produto que às vezes ele se vende sozinho, não vale a pena você gastar essa área, que é uma área, vamos falar assim, nobre. Aliás, dentro dos mercados, pagam-se para ter destaque. Né? Exatamente, ponta de gôndola. Aí o cara não é só pôr o produto, ele paga por aquela área. Você vê a importância disso. Então você que às vezes tem loja, é legal você entender que às vezes a forma que você posiciona o seu produto e outra, produtos também para ter um cross-sell. Isso aqui eu vou pôr perto do quê? Exatamente. Que faz sentido estar próximo. E a gente teve bastante essa relação do que a gente não tinha, a gente não fazia, né? Como eu falei, a gente pegou um modelo de negócio, depois foi entendendo e foi readaptando. Então, Quer dizer, por exemplo, a parte de cozinha, né? Que era um nicho que vendia bastante. Rodinho, coisa de pia, isso, aquilo, ficava num canto. A hora que a gente fez essa relação, mas o que eu posso agregar? O que eu posso vender com o rodinho? A pessoa que de repente está procurando um rodinho, ela vai precisar ali de um porta-detergente. Ela vai precisar, de repente, até do saquinho de lixo. Então você começa a fazer esse jogo ali para poder realmente fazer venda casada e aumentar o ticket médio também. Outra coisa que é legal fazer também, não sei se fazia lá, por exemplo, fazer eu chamo de engenharia, de estoque. Eu não sei qual é o termo correto, mas você olhar no final do mês o que está vendendo, tipo assim, produtos que não vendem há 6 meses, produtos que não vendem há tanto tempo. Sim, a gente vai bastante. Você fazer, tipo assim, isso aqui não faz sentido ter na loja, a não ser que, isso aqui demora para vender, mas é um produto estratégico, tem que manter. Isso aqui não faz sentido. É área que você está perdendo dinheiro. Exatamente. Porque, ali é o metro quadrado. Você tem um metro quadrado que eu vou ter de produto, como é que eu vou substituir? Aí eu faço a engenharia de estoque para cada vez, e isso vai aumentando o ticket médio. Então, você fazia, mas eu vou te falar uma coisa, às vezes os empresários não sabem disso, não sabem como fazer, e às vezes é prática comum de alguns segmentos, como o mercado, às vezes é muito comum fazer isso, mas às vezes outros comércios varejistas não têm essa visão. Não tem essa visão. E é legal também porque tem a relação com a tua curva A. Né? Quando você não consegue entender sobre isso, você acaba às vezes colocando produto, gastando dinheiro, investindo em algo que não faz sentido ali. Né? Então você tem uma área, às vezes pequena da tua curva A, se você não entende isso, você fala, poxa, mas se eu vendo, que nem eu vendia muito lá, toalha térmica, toalha de metro térmica. Isso aí era um item que sempre estava em curva A, todos os meses.
Só que até eu entender sobre isso, eu tinha um expositor de toalha térmica com 5 toalhas térmicas. A partir do momento que eu entendi, eu fui lá, poxa, vou trazer mais 2, 3. Então eu tenho várias opções de toalha térmica porque é minha curva A. Sim. Mas tem muitas pessoas que realmente não conseguem entender sobre isso, né? E aí, pandemia, você foi... Cara, na vez o Brasil inteiro foi empreender no digital. Digital. Foi obrigado, na verdade, né? Exatamente. Quem tinha... Eu acho que os primeiros a serem afetados, né, foram o varejo ali, que as pessoas ficaram isoladas, não puderam ali, né, tá acessando as lojas. Qual foi a estratégia que você adotou? O que vocês fizeram para poder passar por esse período? Qual que foi a estratégia que você adotou? Eu queria saber mais sobre isso. Maravilha. A pandemia também foi uma situação que, para mim, foi bem difícil. Porque, querendo ou não, eu tinha um único negócio. E além da minha família, eu tinha mais, na época, 9 famílias que dependiam do meu negócio, né? Então eu lembro certinho, cara, o dia que deu a data para fechar, né? Ó, agora vai fechar, ninguém vai abrir. Eu sentei no escritório, pus a mão na cabeça e falei, o que eu vou fazer, né? Então, quer dizer, ali já me deu um start, falar, cara, eu preciso, né, ter mais uma frente para poder que em situações dessa forma aí eu consiga, né, tá extraindo e tá rendendo algo ali que eu consiga assumir os compromissos e evoluir ali, né? Então, aí depois, lógico, né, veio toda a parte ali da situação, né, sanitária. A gente tinha no nosso KNAI a parte alimentícia, então a gente conseguiu abrir ali aberto, né? A meia porta, atendia as pessoas ali, não podia entrar. Mas eu falo que foi um divisor de águas porque, principalmente, né, a hora que a gente fez o rebrand foi depois da pandemia, né, então todo esse pensamento foi realmente eu entender sobre a marca, né, e de fazer algo diferente, mas o start maior foi que eu não podia ficar aberto muito tempo. Então, a relação também interna em administração financeira, uma série de outras coisas que influenciam o meu negócio estar aberto, era um pouco dispersa. Então, por exemplo, eu não tinha recurso, eu não tinha recurso de emergência para estar ficando, de repente, sei lá, 3, 4 meses. Fechado. Eu tinha ali um mesinho, se passasse de um mês, o negócio já ia complicar, né? Então, que eu fiz, né? O meu sogro, como eu já estava muito mais tempo no mercado, ele ficou um período grande fechado. Ele ficou, acho que se eu não me engano, 30 dias. Né? E quando a parte da vigilância solitária decidiu que do KNAI eu podia abrir, o que eu fiz? Eu coloquei um bilhete lá na loja dele, porque muitas pessoas ainda não conheciam a loja, né? De que a loja do DR estava aberta. Então, o que acontece? Muitas pessoas que não conheciam a loja acabou conhecendo. Passou a conhecer a gente atendendo na porta ali, né? E depois continuou a ir lá. Então, quer dizer, eu tive uma sacada de tipo, cara, eu vou fazer um negócio que vou aproveitar que ele não está utilizando, né? E vou fazer algo para mim poder, o que for de cliente lá, para mim tá bom. E foi isso que aconteceu. Então acabou muitas pessoas conhecendo, a gente atendendo na porta, depois abriu a porta, né, pôde entrar com máscara, isso, aquilo, conhecendo a loja. Eu falo que foi um divisor de águas porque foi uma decisão ali certeira, né? Então a maioria, cada 10 pessoas que ia 5 pessoas falaram, nossa, eu não sabia que era a mesma loja de lá. Aí foi onde eu pensei em relação à parte de fachada, parte de rebrand da marca, né, e uma série de outras coisas, porque até hoje a gente ouve falar, né, a gente fala Shoplar, mas as pessoas ainda falam amarelão, falam em 99, né? Que já teve essa relação há muito tempo atrás. Sim. Né? E ali a gente conseguiu se posicionar bem melhor ali. E depois disso, né, eu tive a intenção de abrir o e-commerce. Sim. Né? Aí dentro do e-commerce, eu precisava fazer uma estrutura, né? Eu não entendia de nada. Foi onde eu comecei, eu peguei 2 pessoas, uma pessoa que já era interna minha e uma outra para poder me ajudar, e eu comecei fazendo um site, né? Então a gente estruturou todo um site, era um site que era próprio do nosso sistema ali, que a gente já utilizava, né? Onde você muda só layout, era uma coisa bem fácil, Sim. mas você tinha que colocar bastante produto.
Só que na época a gente tinha 15 mil produtos diferentes. E aí a hora que a gente começou, eu fui entendendo ali o movimento, falei, cara, pra gente cadastrar esses 15 mil produtos, eu acho que vai demorar mais de ano. Porque era muita coisa. Né? Como são vários nichos diferentes, eu tive uma dificuldade. Né? Aí eu falei que tá, mas vamos então começar com a nossa curva A, que é o que mais tem representação pra gente ali e vende. Foi onde a gente montou o site, tudo. Depois do site montado, eu falei, pô, vamos lá, né? O que eu tenho que fazer? Não sabia, não entendia de nada. E não sabia nem essa relação com como é que é o nome, cara? Do que só? Você pagar para poder... campanhas de ads, né? Eu não sabia de nada. Aí eu encontrei uma grande dificuldade. Aí foi onde, né? O Mercado Livre também estava se destacando demais, né? Hoje se destaca muito. Eu peguei, poxa, vamos entrar então dentro do marketplace para poder ficar mais fácil, porque lá já tem visualização, já a pessoa já lá, né? Exatamente, já tem tráfego. E aí foi onde a gente entrou dentro do Mercado Livre, né? Então eu fiquei quase 2 anos ali, né, com uma operação. Depois eu fiz uma estrutura, na época eu tinha saído lá o Pronamp, né, um crédito muito barato, nunca tinha pego, né, tinha medo de pegar crédito. Peguei o Pronamp, aluguei o barracão, fiz uma estrutura grande, né, para poder eu já imaginar eu grande dentro da parte do e-commerce, investi, fiz uma equipe, né, dentro da estrutura do e-commerce e fui aprender. Aí a gente entrou dentro do Mercado Livre, 80% da operação era Mercado Livre, os outros era Shopee e Magalu. Né? Ali, cara, foi um aprendizado muito grande também. Por quê? Porque eu tinha que me subdividir entre loja física e e-commerce. Né? Então era tudo novo. Né? Do e-commerce era tudo novo. Então eu não tinha uma capacidade, não, mas eu não tinha ali uma diferenciação, principalmente de tempo, para falar, eu vou deixar um tanto de tempo para mim, né, estruturar essa parte e eu vou ficar um pouco de tempo aqui. Então, eu coloquei pessoas para me ajudar, né, e isso a gente foi entendendo o mercado, foi entendendo os produtos também. Mas eu tive uma experiência não muito boa com a relação de tomada de decisão da forma como eu enxergava o e-commerce. Né? Então, por exemplo, onde eu vi que eu errei dentro do e-commerce, quando eu me posicionei com alguns nichos que já era vendável dentro do mercado. Né? Então eu queria estudar aquele nicho, colocar algo que eu consiga vender, sendo que eu tinha ali uma estrutura enorme de colocar vários produtos, vender um pouquinho de cada. Não, eu quis meio que entender o mercado, né, de algum nicho que eu já tinha e vender focar naquilo. Né? Então, essa situação aí foi uma situação bem difícil para mim, porque teve um momento que eu tive que tomar uma decisão do quê? Eu preciso ficar 100% no e-commerce para me entender várias situações, né? E principalmente a parte de lucro, porque eu tinha uma operação, eu tinha 7 funcionários. Cara, é chatado, né, o lucro. Operação rodando, e a todo momento mudando regras ali dentro da plataforma, que se você não enxerga, você acha que você está ganhando dinheiro e você está perdendo. Exatamente, como já aconteceu várias vezes com a gente lá. Né? E foi onde eu me coloquei numa situação que eu preciso estar aqui 100% para ver se o negócio é viável ou não, porque o meu custo operacional era muito alto. Né? E querendo ou não, eu concorria com gente que trabalhava de casa. Então eu tinha um produto lá que eu vendia, o cara de casa lá tinha um custo operacional baixíssimo. Baixo. E eu tenho barracão, aluguel, funcionário, né, uma série de outras coisas que influenciam na minha precificação. Né? Então foi onde, um outro ponto, né, que eu vi que eu errei antes de tomar uma decisão eu tinha espaço físico suficiente para mim começar, né? E eu quis começar de uma maneira com que realmente eu já enxerguei lá o futuro do negócio próspero, né? Fiz um investimento, contratei várias pessoas, né? Antes de entender. Então, eu fiz o ao contrário, né? As pessoas começam ali... Foi uma estratégia que você adotou, mas puto, deve ter sido um mega aprendizado para você. Exatamente. Exatamente, um aprendizado muito grande. Eu falo que assim, tem que tentar. Não deu certo. Pô, você sabe o que não fazer agora. Se for fazer de novo, cara, eu sei o caminho, o que eu não devo fazer. Então,
Isso é fundamental, né? Então eu vejo quando a gente faz alguma coisa que às vezes não sai como a gente gostaria, cara, tem que extrair o máximo. Pelo menos você testou, viu, putz, se eu fizer de novo, eu vou por esse caminho assim assado por causa disso que eu vi. Exatamente. E, enfim, então, e quem não tem também não tem a possibilidade de pôr, e aí, será que é bom, não é? Exatamente. Então, eu acho muito interessante. E aí, Laerte, nesse momento, né, que eu precisei estar 100% dentro do e-commerce, foi o momento que eu precisava de alguém para me ajudar no Shoplar, que trabalhava eu, minha esposa, eu tinha funcionário em várias áreas ali. E só que eu precisava de alguém que estaria ali para poder já me ajudar em várias situações. E aí meu sogro e minha sogra se posicionou e falou, ó, gente, se você quiser a gente assume aqui, você fica ali, sei lá, de repente 2, 3 meses que você precisar, para poder ver se o negócio vai ou se você encerra, né? Porque eu via que vendia-se muito, até muito mais do que a própria loja física, sim, né? Só que o lucro era muito baixo, né? E faturamento não é lucro, né? Então, quer dizer, várias situações ali não fechava, né? Não batia. E foi quando eu tomei essa decisão, falei, não, beleza, então você me ajuda. Só que nesse momento, né, esse ajudar tinha que ser da forma deles. Então eu já tinha a minha loja estruturada da minha maneira e eu precisava disso daí para mim poder tomar uma decisão sobre e-commerce. E aí quando eles assumiram, né, a loja ali para me ajudar, eles já começaram a tomar posições que não era minha, né, que na verdade era o modelo de negócio deles. Né? Então teve várias situações que me desfavoreceu, né, no meu retorno, vamos dizer assim, que eu tomei a decisão depois de encerrar o e-commerce por conta de custo operacional. Sim, mesmo, né? Aí você viu que não vira. Para mim ter um lucro bom ali, teria que ter eu e mais um funcionário, né, na operação, e a operação não rodava, né, dos produtos que eu vendia, né? Então precisava de mais gente, né? Ou eu triplicava o meu faturamento ali, né, rápido, né? E não era bem assim. E aí foi onde depois que a gente resolveu encerrar o e-commerce, né? Eu realoquei os funcionários na loja, e aí eu vi uma estrutura diferente do que eu já tinha. E aí isso me desincentivou, né? Então, ao invés de incentivar, falando, nossa, esse é o meu negócio, me desincentivou, e foi onde que a gente abriu um espaço para pensar numa nova marca, porque, né, como eu falei um pouquinho antes, eu ficava muito travado, né, em vários momentos ali em situações por conta da marca e até mesmo a relação com venda futura, né? Então, por exemplo, se alguém falasse eu quero comprar tua loja, tua marca, eu não podia vender. Eu podia vender a minha loja e a estrutura da minha loja, né? Mas a marca em si, a marca não era minha. Foi onde a gente abriu aí a intenção, né, de realmente fazer uma nova marca e trabalhar dentro de um outro segmento que fazia sentido pra gente, né? Que era uma coisa que nos movimentava e uma coisa que a gente acreditava, uma coisa que a gente gostava e que a gente teve a relação com o que realmente faz sentido pra gente ali, né? Que foi daí a intenção da Lykken. A Lykken. E cara, me conta, o que hoje, não, as lojas, quem viu aí, eu tenho uma loja que eu passo, que eu vou bastante espaço aqui no mercado. Sabores. Tem uma outra que você fez no centro, exatamente. Mas tem mais? Não, aí como que aconteceu, né? Quando eu tive essa ideia, né? Minha esposa até nem sabia, eu já tinha na cabeça, porque a minha esposa também sempre me ajudou, só que ela nasceu dentro do comércio, né? Meu sogro tá ali mais de 30 anos, sim. Só que o Shoplar não era uma coisa que fazia sentido para ela. Tanto que em vários momentos ali, né, nesses 10 anos ali empreendendo com a marca Shoplar, ela estava fazendo coisas diferentes, que é uma relação que fazia sentido, né? Ela fazia lá, ela gosta muito da parte da beleza. Antes de das links, vocês tinham uma área que eu acho que não era essa que vocês fomentavam? Fosse um quiosque dentro da loja? Então, eu vou chegar nessa parte aí, né? Ela foi ser maquiadora, né? Ela se formou para maquiadora, fez isso, fez aquilo. Então, o Shoplar não era um negócio que fazia sentido, né? Sentido, na verdade, de sei lá, a relação com as pessoas, a mudança de algo nas pessoas, né? Então, para ela, a gente estava vendendo um produto, estava ganhando dinheiro e era isso.
Então, eu sempre percebi isso e assim, eu estava muito bem, né? Tanto da parte ali da parte de empreender, porque era uma coisa que fazia sentido para mim, cuidar das pessoas, né? Conseguir evoluir ali de uma certa forma, que seja da parte profissional ou da parte pessoal, né? Dentro da parte de empreender. E para ela, a conexão não era tão assim. Ela precisava de mais algo, então eu tive a intenção de reunir algo que para mim estava muito bem lá, mas para minha esposa não estava, mas que fazia sentido para ela também se complementar nessa parte aí de ajudar as pessoas e principalmente ela, né? Porque ela era feliz, mas ela não era contente do que ela estava fazendo. E aí foi onde surgiu a ideia, né? Eu fui conversar com meu sogro, com a minha sogra, de vender lá o Shoplar do DR, né, para eles, porque a marca já era deles. Em contrapartida, eu ganhar um espaço dentro da loja para a gente montar esse novo negócio, né? Que envolvia, né, os nichos que a gente trabalha hoje, que é a parte do perfume importado, a maquiagem, que são coisas que faz sentido tanto para ela quanto para mim, né? E foi onde acabou dando certo. Então, a primeira oportunidade que a gente teve, né? O que eu pensei? Eu preciso ter visibilidade, então eu precisava construir algo que fosse barato, com custo barato, porque eu não tinha, eu não tinha tanto recurso para tá aplicando ali. E uma outra questão que eu visualizei, muito importante, que deu muito certo hoje, a gente visualiza hoje dentro da Lykin, é fazer com que pessoas, né, que nunca teve a oportunidade de comprar, de repente, até um perfume importado, que é um ticket médio alto, né, de alto valor, que tinha vontade comprar, né, desse novo formato que a gente faz aí na relação com decantes. Então, eu adotei uma estratégia e falei, não, mas preciso de um espaço, mas que seja na loja do centro, porque o fluxo de pessoas é maior. Aí foi onde a gente teve lá a oportunidade deles gerar um espaço pra gente e a gente montar a loja ali dentro para que realmente o que a gente teria de interesse ali em relação às pessoas comprasse essa ideia, né? Foi um grande desafio, Laerte. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente fala de um ambiente que é uma loja popular que atende público de A a D. Sim. Mas é uma loja popular, né? Então a gente teve uma dificuldade muito grande, principalmente na parte de perfumes importados. Por quê? Porque a relação com a marca Shoplar, igual eu falei, né? Muita gente acha que é barato, que é R$1,99 isso. Então a maioria das pessoas achava que era produto falsificado, né? Então a gente teve muita interferência disso. Mas o que foi legal, né? Até então a gente ficou ali quase 6 meses, só eu e minha esposa, para poder entender esse mercado, entender o que as pessoas falavam, entender essa relação com que a gente iria se posicionar diante desse público ou do outro público. Então a gente ficou ali só eu e ela, né, 100% do tempo, né? Foi um grande desafio para a gente também, né? Principalmente 2 filhos, a gente trabalhava de sábado o dia inteiro, então... mas foi uma coisa muito importante para a gente que hoje, né, o que a gente está construindo está sendo uma coisa que a gente fez do alicerce e está erguendo o negócio conforme a gente realmente enxergou, projetou e principalmente, né, a relação com os nossos valores que a gente acredita, principalmente da parte pessoal e passando ali para o profissional. Então ali foi um divisor de águas. Depois você abriu então as lojas físicas. Exatamente. Aí que acontece, quando a gente percebeu que essa oportunidade, né, foi validada e que realmente esse interesse entre essa relação com o público também foi validada, né, a gente foi atrás de ponto para poder expandir, né, querendo ou não, desde sempre a Lykin, né, a gente se baseou em tudo que a gente já visualizou no futuro, né? Diferente do Shoplar, que a gente pegou um modelo de negócio pronto e colocou ali para fazer. Então, quer dizer, a gente foi atrás a gente planejou, né, muitas coisas do que está acontecendo hoje e que de repente vai acontecer futuramente, né? Que no caso a gente tem interesse em franquear a marca, sim, em colocar pontos ali em shopping, né, de um nicho específico, né, principalmente na parte de perfumaria, que a gente tem um grande diferencial ali. E que está fazendo realmente a gente conseguir aí remodelar um mercado que também não era muito grande, né? E fazer uma estrutura que realmente faz sentido para a gente poder ali acordar todos os dias, né? Com vários problemas por trás ali da parte de empreender e falar, cara, vamos lá, a gente vai ajudar as pessoas e dar certo. E me fala uma coisa,
Eu te pergunto de visão de futuro, mas você já falou, mas antes disso, legal o pessoal falar, você teve a oportunidade de fazer um negócio chamado MVP, né, que é o produto mínimo viável. Você foi lá e testou de uma forma controlada, e o mais interessante que eu achei muito legal é que vocês estiveram na ponta ouvindo o cliente. Na ponta, exatamente. Então, ouvir o cliente, entender o que ele quer e criar um diferencial nesse dia. E o diferencial, desculpa, qual que é o nome do que você fala do perfume que vocês fazem? Que é a gente faz fração de perfume, do perfume importado. Decantes. Decantes. Então o que? Às vezes a pessoa comprar um vidro, sei lá, de 200 ml, 100 ml, vocês vendem uma porção menor. Exatamente. Então você tira do original. Do original, do próprio frasco, a gente extrai e coloca no frasco. Ou seja, então a pessoa... E até legal, vamos supor, pessoas, poxa, eu quero diversificar. Pô, é caro você comprar, tipo... Exatamente. 10 perfumes diferentes e que você, puta, eu gosto de todos, mas você pode às vezes levar um pouquinho de cada um e ter essa diversificar o que você usa de perfume. E eu achei isso uma puta sacada. Existia isso no mercado ou vocês que Já existe no mercado online. Online. Só que o mercado online você tem aquela interferência do será que é original? Será que é falso? Porque querendo ou não hoje, né, principalmente dentro da parte da perfumaria, é muito encontrado, né? Então, a gente trouxe isso, o São João mesmo não tinha, né? A gente trouxe isso com a ideia do quê? Porque isso era uma dor nossa. Sim. Então eu sempre, cara, eu sou apaixonado por perfume. Até eu sempre experimentar, vamos usar por um período que eu vou me adaptar. E aí o que acontece? Quando a gente teve essa relação com a parte da perfumaria, que a gente ama, a gente percebe o seguinte: o porquê que de repente eu gosto num primeiro momento e depois eu não gosto? O perfume muda. Por que que eu faço um investimento aqui, cara, eu não gostei do perfume, o olho não fixou, não projetou, só que eu tenho que usar ele, porque, pô, é um investimento alto. Então era uma dor nossa que a gente trouxe também, para que realmente o propósito maior seja, você investe menos, né, prova o perfume, e aí existe várias outras situações relacionadas à parte da perfumaria, que lá na Liken, quem vai lá, né, comprar o perfume, a gente fala que a gente dá uma consultoria que muitas pessoas não conhecem, né? Parte de projeção, parte de fixação, mudança de nota, né? Não sei, você sabe que o perfume ele muda em 3 fases? Não. Você usa perfume? Eu uso. Você usa. Você já teve a sensação de repente comprar um perfume, gostar e depois você falar, nossa, é a hora que ele de repente acentua ali, não gosto, não gostei. Sim. Ou ao contrário, você não gostar no primeiro momento e depois você acaba gostando, né? Então o perfume a gente fala que ele tem uma nota de entrada, uma nota de coração e uma nota de fundo. Então todos os perfumes são assim. Então ele muda conforme o tempo, né? E o perfume, a relação com o olfato é individual, né? É muito legal trabalhar com perfume porque é um mistério. Então eu tenho uma sensação, uma memória olfativa diferente da tua e diferente de qualquer outra pessoa. Então às vezes você sente alguma especiaria que contém no perfume de uma maneira que te traz algo, que te remete a algo que vai fazer sentido para você levar ele, né? E eu vou sentir de uma outra maneira. Ou ao contrário, de repente tem alguma especiaria dentro do perfume que você não gosta. Tipo, vai ter uma lavanda lá. Nossa, eu odeio lavanda. Então você não vai gostar daquele perfume. Sim. Então a gente entra ali dentro de um perfume de um espaço. A minha esposa fala que meu perfume, gente, quem usa isso aí, assim, eu quando era pequeno, meu avô ele usava um perfume que é aquele Azarro, o tradicionalzão, assim, tal, madeira. E aí, cara, ele me dava, e eu usava e tal, não sei o que lá. Ou seja, criou-se uma memória afetiva. Exatamente. Eu não gosto desse perfume, é perfume de velho. Porque ele é muito tradicional, um perfume muito... Eu falei assim, cara, mas só que tem essa relação. Talvez ela não goste por algum motivo, mas pra mim tem essa questão. Eu falei, nossa, é porque... Você lembra da época, você lembra do... Então... Na verdade, tudo que faz sentido ao olfato a gente se remete, né? Eu não sei, por exemplo, você pega a época de Natal. Pra mim, começa a vir um cheiro de uma árvore que é só no Natal ali que você fala, cara, tá chegando o Natal. Então, o perfume ele traz muito essas lembranças, né? Sim. Eu tenho cliente lá que cada viagem que ele faz, ele compra um Decantes. Por quê? Porque... fazer correlação. Caramba. Exatamente. Dentro do marketing tem um marketing olfativo, né? Exatamente. As grandes marcas, né? M. Martin, famosa pelo cheiro, tem gente que cria próprios perfumes para poder fazer a correlação. Tem uma franquia que eu acho fantástica, que ela é do Rio de Janeiro, que é ela vende, acho que sapato.
E elas falam, a gente não vende, sabe, a gente vende experiência. E aí acontece, chega lá, é nas capitais, começou no Rio, tudo, primeiro o visual, né? Caixote, sabe? Qual que foi o conceito? Levar o pessoal da capital pra fazenda, ambiente meio de farm, assim, né? E o cheiro, cara, é o cheiro, tipo, sabe? Meu, que experiência. Então, você vê que é uma estratégia até de marketing. Sim, exatamente. Pessoal pode ser usado, como também para um negócio. Então, exatamente. Eu acho fantástico. Eu lembrei que eu disse, se fosse, ó, lá então você tem perfume, óculos, a gente tem um óculos, as semijoias. O óculos é de marca própria, né? Legal. Então a gente não é fabricante, a gente, né, compra de importadora. Seleciona o portfólio que você exatamente, quer. Coloca nossa marca, inclusive, né, tem uma qualidade excelente, né? Todos eles fator de proteção UV400, né? Então a gente conseguiu, né, quando eu falei para você que a gente no planejamento do nosso negócio, né, a gente conseguiu subir os degraus conforme a gente foi entendendo e realmente conforme foi planejado. Por exemplo, a parte de marca em si, né, até um detalhe, né, por que a loja chama Licking, que não era para ser Licking, né, era para se chamar HZ, a gente já tinha até feito um brand da marca, feito logomarca, feito uma série de outras coisas aí que eu acho que é muito importante também para quem vai construir uma marca, você ter a ciência de que realmente não está sendo utilizada aquela marca, né, dentro da parte... Eu esqueço o órgão que faz... O INPE, Instituto Nacional de Pesquisa. Isso, Instituto Nacional, para que você não tenha problemas futuros, principalmente se você tem um futuro com a sua marca. Então a gente fez, né, toda essa parte de estudo aí, né, era para chamar HZ, aí acabou não dando certo, não tinha domínio, já tinha gente utilizando a marca, não dava para a gente registrar. Aí a gente foi chegando no momento porque o conceito por trás da marca a gente já tinha para poder aplicar. Então a marca surgiu do nada ali, né, para poder realmente a gente conectar as pessoas com ela, mas através do que a gente tinha ali para passar, né? E é o que a gente vê hoje, né? Eu acho que como grandes marcas que não faz sentido nome nenhum, mas o conceito que aplica diante dela, né, que faz o sentido ali da marca crescer. E foi isso que aconteceu. E aí a gente teve, né, uma oportunidade também de estar fazendo registro. Então hoje a gente tem um registro da marca para que realmente... Mas a Link tem algum significado ou não? Não tem. Licking não. Mas assim, ó, do meu lado especialista na área de brand, marketing e tal, um ponto importante é a parte de pronúncia, a parte sonora. É um nome muito fácil de pronunciar, muito fácil de entender, a pessoa escrever e tal. Então, assim, é cara de franquia. Tanto é que com o visual que você fez, marca, tudo certo, nome, a pessoa fala assim, cara, já deve te perguntar. É franquia? Exatamente. Bastante gente pergunta. É por causa da forma que você se posicionou. Sim. Então, eu acho fantástico. E isso parece que não, mas o registro é importante porque, cara, que nem você falou, eu pergunto o que eu queria te falar. Futuro, franquia. Cara, você tem que ter o registro. Imagina se o franqueado vem alguém que já é detentora da marca e fala, você não pode usar a marca, tem que trocar fachada, trocar comunicação. Exatamente. Aí você investe pesado até você fazer a transição, comunicar tudo isso, cara, é uma dor de cabeça gigante, né? Bem complicado. A gente conseguiu realmente fazer isso e estruturar de uma forma que lá no futuro a gente já está protegido aí dessa parte. Não, mas ficou muito bom. Zé, então, queria te agradecer. Futuro, só para a gente finalizar aqui, passa um recado pro pessoal aí, como é que faz para... Passa certinho a localização da tua loja, como é que faz para entrar em contato... o Palavras Finais também. Queria te agradecer também por estar aqui, teu tempo. Acho que a ideia aqui é a gente mostrar para as pessoas que você falou, veja lá 2 lojas abrindo, parece o Zé de Herança. Não, cara, começou exatamente lá de trás, batendo ali de porta em porta, vendendo calçado e foi indo, foi galgando, o que você trouxe hoje ali, que na verdade ela é basicamente todo o know-how, experiência que você e sua esposa trouxe durante anos. Sim, exatamente. Trabalhando em diversos lugares, ela no varejo, conhecendo ela desde pequeno, você dessas diversas experiências, que conseguiu construir e tem a identidade de vocês. Então a Link hoje é basicamente vamos falar assim, o suprassumo de tudo aquilo que vocês construíram. Isso aqui, é isso que a gente defende, isso aqui é a nossa cultura, é isso que a gente quer vender. E eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Aliás, já está tendo sucesso. Mas, cara, te agradeço. Fala aí pra gente como é que faz pra chegar lá e
e palavras finais de poder estar finalizando aqui. Maravilha. Quero agradecer também, viu, Laerte, por esse momento aí. Para mim é muito importante, né, a gente tá contando a história, porque realmente, né, principalmente em cidade interior, onde muitas pessoas conhecem, né, e aquele tal ditado, né, se é filho de quem, qual é o teu sobrenome. Mas enfim, isso também eu acho que, né, tá dentro da parte de empreender, mas querendo ou não, realmente a pessoa conhecer um pouquinho da história e é o que a gente fala para todas as nossas funcionárias hoje, né? A hora que a gente apresenta a nossa história, eu acho que isso se conecta mais, porque realmente a pessoa ela acha que tudo foi rápido, de repente, de onde que ele arrumou dinheiro para poder fazer um investimento, né? Ah, é isso, é aquilo. Então, quer dizer, tem tudo por trás, então, querendo ou não, faz muito sentido para a gente, né, sempre estar tendo essa relação com a história, porque é o que você falou, né? Acho que tudo isso que a gente vivenciou é o que a gente está, né, colocando em prática ali, em prol do que realmente a gente acredita, em prol dos nossos valores e repassando também, né? Porque o maior diferencial hoje dentro do meu negócio, das duas lojas que a gente tem, é a relação com pessoas, né? Perfeito. E essa relação com pessoas tem a ver com atendimento. Então, assim, né, o nosso propósito é vender, mas a gente percebe que a venda é uma consequência de várias situações que tem essa conexão com as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa vai ali, ela precisa de um aperto de mão, ela precisa de um bom dia, né, de uma boa tarde, e tá tudo certo. Tanto que eu até coloquei naquela apresentação nossa lá do Rodrigo Noll, né, que fala muito sobre indicação. A gente é indicado por pessoas que nunca comprou. Isso pra gente é muito valioso, né? Então, por que a pessoa está indicando, sendo que ela nunca comprou ali, mas de repente ela já foi ali, ela foi, né, se conectou com algumas pessoas da nossa loja, e algo de valor ela levou para poder realmente estar repassando ali, de falar, ó, vai lá que o negócio é legal, né? Então, obrigado aí pela oportunidade de estar passando também essa relação. E hoje a gente tem 2 lojas, né? Então, a gente fechou a loja dentro do Shoplar, né? Onde a gente fez a estrutura ali, que realmente foi um protótipo para a gente entender várias situações e realmente colocar algo na cabeça das pessoas, que tem muito disso também, que às vezes a pessoa ela passa na porta do estabelecimento e vê a estrutura do estabelecimento, só que não entra. Às vezes tem medo de repente de ser mal atendida, né? Às vezes tem medo da relação com o produto ser um produto de valor muito agregado, fala, nossa, não tem dinheiro para comprar. Então a gente quis trazer também essa realidade para que o formato que a gente tem hoje, principalmente o layout, né, que ficou muito legal, obrigado aí pelas palavras, a gente realmente trouxe algo assim, uma parte mais orgânica que você não vê, né, com nichos, com coisas diferentes, para que realmente a gente, né, fosse um destaque. E aí a gente fez com que a consciência dessas pessoas também fosse diferente. Então a gente deu a oportunidade que hoje a pessoa que eu tinha lá dentro do Shoplar, que de repente era até uma pessoa que trabalha na roça, que tem ali um movimento mais, vamos falar a palavra, né, que é mais chucrão, que não tem essa relação muito com moda, com isso e aquilo, a gente trouxe uma relação ali para eles conseguir realmente também entender sobre eles, né? E principalmente a relação com a autoestima, né? Que tem tudo a ver com a gente ali, né? Então, querendo ou não. E hoje as lojas estão situadas, uma na Avenida Dona Gertrudes, né? Número 251. Então, ali a gente tem um espaço onde a gente trouxe uma apresentação também diferente, que dentro desse espaço a gente tinha uma dor também, né? Você tem filhos, não sei qual é a idade do teu filho, mas sim, eu já tive, né? O meu menino hoje está com 10, a minha menina com 3, e toda vez que a gente vai sair, a gente tenta entender, tem lugar para a criança ficar? Porque isso é uma coisa muito entediante, né? Às vezes você senta num lugar e fala... Você não consegue dar atenção. Então, por exemplo, a estrutura lá da loja do centro, a gente já fez uma estrutura pensando nisso. Então, a gente tem um espaço Kids também. Então, todo mundo que tiver aí a oportunidade de conhecer a loja, tiver criança, fica à vontade, né, para poder deixar lá o pessoa no espaço Kids. E a outra loja, recentemente, né, que a gente inaugurou ali dentro do espaço Sabores, né, que está sendo também uma aceitação muito legal, né, está surpreendendo realmente a nossa expectativa ali, né, e tem uma facilidade. Então ali, né, além de abrir de domingo a domingo em horário comercial não, em horário estendido, né, então a gente abre ali das 9 às 9,
De domingo vai das 9 até as 5 horas da tarde dentro do supermercado, né? Tem a facilidade do estacionamento. Então, em dia de chuva, né? Que é onde a gente tem uma complexibilidade bem em loja de rua. Né? Porque rotatividade em relação à parte de estacionamento, né? Que isso hoje eu vejo um grande diferencial, né? Querendo ou não, para ficar mais viável da pessoa passar. E uma série de outras coisas que influencia. Então, outra loja nossa fica dentro do Espaço Sabores ali. Então, peço aí para quem não conhece, para estar conhecendo. Tenho certeza que vai ter uma experiência diferente lá. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por estar com a gente até agora. Se conhece alguém que é algum lojista, não importa o segmento, acho que é legal compartilhar esse conteúdo. Compartilhe, que eu acredito que tem muitos sites que podem ser tirados desse novo episódio. Até mais aí. Tchau, tchau.